Dando sequência ao trabalho, nós convidamos o auditor interno da Procuradoria-Geral do Estado, Fernando Almeida Souza, para falar sobre o tema Superando os Desafios para a Implantação de Controladorias Internas Efetivas. Fernando Almeida Souza é auditor interno de carreira da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, bacharel em administração, com habilitação em sistemas de informações gerenciais e especialização em auditoria em organizações do setor público. Atualmente, cedido pelo Estado, está implantando a Controladoria Geral do município de Conselheiro Lafayette. Com vocês, Fernando Almeida Souza. Bom dia. Inicialmente, como nós estamos sempre no controle e sob controle, duas correções assim, necessárias. Eu sou da Controladoria Geral do Estado e o trabalho da Prefeitura de Conselheiro Lafayette, pode ter alguém aqui que está me acompanhando, foi do período de 2013 a 2016. Hoje, o desafio é a mão na massa. Eu agradeço aqui ao convite do Tribunal de Contas para proferir essa palestra, para vir aqui bater esse papo com vocês, na pessoa do presidente, o senhor Carlos Pavan, nosso anterior companheiro no governo de Minas, e a diretoria da Escola de Contas, que produz maravilhosamente esse evento. Gente, transformar o complexo em simples é complexo. Então, o que eu espero que eu possa trazer para vocês hoje aqui é o how to. Os palestrantes que me antecederam me deram a grata satisfação de fazer a introdução por mim, brilhantemente. Então, eu vou ganhar um ótimo tempo aqui para poder aprofundar na redução da complexidade com vocês. A ideia é a prática, é a praxis, mas muito cuidado com o engodo, com a armadilha de fugir da teoria. Toda teoria nasceu de uma prática. Toda, 100%. A ciência, ela nasce da vida. Ela não nasce de um trecho, ela nasce de pensamentos, de coisas concretas. No início, era o verbo. E essa frase está presente em diversas religiões. E só depois que o verbo se torna carne e se materializa no meio de nós. Então, a verbalização, que é a teorização de um pensamento, ela materializa. Então não se enganem. Trabalhar a teoria é trabalhar melhor a prática. Bom, a programação que nós temos hoje é de falar sobre superação de desafios na implantação. A palavra implantação já remete a esse conceito de fazer. Porque há uma pesquisa da CGU sobre os controles internos do Brasil, e percebeu-se que também no controle interno ocorre o que ocorre com outras instituições brasileiras, públicas, que elas já estão normatizadas, mas falta implantar, ou implementar, como alguns preferem. Então, hoje eu trago para vocês a implantação de controles internas efetivas. Olha bem, além de implantar, depois você tem que conferir se ela está sendo efetiva. Conforme o Márcio falou da governança, a efetividade é o que buscamos. Então muitas palavras se confundem e se misturam aqui durante esse evento. Riscos, compliance, governança, administração, gestão, controle interno, níveis de controle, linhas de controle. Mas se a gente observar bem, nós estamos falando de estruturação. Então, dentro da nossa agenda, nós vamos falar de implantação propriamente dita, dificuldades colocadas frente a frente a resultados. A estruturação do controle interno municipal tem 3 posições, né? Tem 3 itens, que é a posição do controle dentro da estrutura organizacional, a independência e a necessidade do concurso público. E, por fim, nós vamos fazer a integração, falar sobre a integração da governança com o controle interno. Tudo começa com um alvo, com um objetivo. Nada que foi feito não foi pensado antes.
todo mundo que realizou pensou antes, mesmo sem querer. Então todo mundo fez uma pausa para pensar. Eu acabei de fazer uma pausa para pensar, para falar a frase seguinte, é aquilo que o Márcio falou sobre o nosso cérebro. É incrível isso. E todos vocês estão nos acompanhando no mesmo ritmo. Saber onde se está é o primeiro passo para saber para onde se vai. Eu não pus o autor da frase, porque eu prefiro dizer que essa frase é dos mineiros. Eu fui muito modesto em colocá-la daquele jeito, mas o jeito normal que o filósofo mineiro disse foi o seguinte: se eu sei onde eu tô, então eu sei para onde eu vou. E, mais importante, e aí se eu sei onde eu tô e sei para onde eu vou, eu sei o que faz. Olha, a diminuição da complexidade que eu pretendo trabalhar com vocês hoje, ela tem um risco. O risco de perda do essencial. Então, quando vocês forem trabalhar para implantar o controle interno, com as limitações que existem de recursos, de pessoas e de estruturas, cuidado para não atravessar a fronteira do essencial, como as vós, todos nós vizinhos e os avós também, né? Economia não pode ser a base da porcaria. E essa eu vou dar para todos os avós. É uma frase bem comum. Se nós estamos pensando em alvo, o planejamento, onde se quer chegar, é a principal atividade do controle interno. Então, falando em planejamento do município, o controle interno vai ter que fazer o seu planejamento, o seu alvo, lendo o alvo do município. Isso é integração com a governança. Aí, um pouco mais de filosofia, mas aí já mais do Lewis Carroll, da famosa história de Alice no País das Maravilhas, que se tanto faz aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, gente, tanto faz tem que ser evitado no controle interno. Não, tanto faz se eu faço desse jeito ou daquele. Não, tanto faz não, você tem um objetivo. Só pode admitir que tanto faz se você tem caminhos alternativos e igualmente suficientes e adequados. Como eu estou prometendo para vocês uma estratégia, uma ideia, uma dica de simplificação da complexidade sem perda da essência, o tempo todo eu vou ficar repetitivo. Adequação e suficiência. Se vocês quiserem dizer o que vocês precisam fazer em controle interno no município, tanto o controle interno do Poder Legislativo, quanto o controle interno do Poder Executivo, é medir, avaliar, controlar a suficiência e a adequação. São só 2 itens. O que acontece com a ciência, quando a gente vai nos trabalhos acadêmicos, é que, por obrigação da ciência, ela tem que ser abrangente, ao mesmo tempo específica e geral. Então, por isso que às vezes a gente encontra nos manuais uma lista infindável de aspectos de controle. Estão certos. Ali você está lendo um trabalho científico, com compromisso científico. Eu vim hoje falar sobre o fazer. Na hora do fazer é necessário consolidar, por causa das diferenças locais, das diferenças de município, das diferenças. Então, ao reduzir o tamanho da estratégia, não estaremos reduzindo a essência. É apenas uma consolidação de conceitos. Adequação e suficiência, guardem isso. É o famoso que todo mundo diz assim, avaliação qualitativa e quantitativa. Quando você está medindo quantidades, você quer saber se foi suficiente. Tem açúcar suficiente para fazer o café para as 4 pessoas hoje de manhã? Né? Análise quantitativa. O café que eu comprei com pressa, porque deixei o controle falhar do estoque de café, tive que comprar um café com pressa, correu o risco de vir um café pior. Se o risco ocorreu, aí eu vou medir, vou fazer a mesma quantidade de colheres de pó e vou ter um café mais ralo. Qualitativo. Se eu meço o quão ralo está o café, eu fiz uma medida qualitativa, eu verifiquei a adequação do café. A quantidade é mais tranquilo de trabalhar, né? Bom, todos os que me antecederam falaram em governança, gestão, e eu prefiro consolidar, lembre-se da simplificação da complexidade sem perder a essência.
Eu não estou cortando, eu estou simplificando, é diferente. Administrar. Por natureza da minha formação e da minha vivência, administrando empresas por 20 anos e já há 20 na administração pública, já faz bem tempo, eu prefiro administrar. E administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Não confundam com o PDCA. Não é o PDCA, é o PODC. Parece muito com o PDCA, porque o PDCA começa a planejar, mas o PDCA implica numa sequência. Esse não é uma sequência. Vocês vão ver que o objetivo que o ser humano evoluiu e passou a construir coisas grandiosas, a causa de construção de coisas grandiosas foi passar a trabalhar em conjunto. Se nós tivéssemos seguido uma linha ancestral do individualismo, não estaríamos hoje aqui. Algum outro daquela linhagem estaria, mas não nós. Então as organizações são organizações de pessoas. Pessoas se reúnem para uma empreitada, essa é a palavra. Quem assistiu O Senhor dos Anéis conhece bem o que é isso. Você tem uma demanda latente, há algo que precisa ser feito, há algumas pessoas que sabem fazer e têm condições de fazer, elas se reúnem, discutem a situação e partem para a jornada. Isso é uma empreitada, isso é empreendedor, isso é empreendimento. E para fazer um empreendimento, as pessoas se reúnem em organizações que têm um objetivo a ser alcançado. Eu prefiro a palavra objetivo, mas é bom a gente tomar o cuidado que finalidade também é objetivo, mas ela é fim mesmo. Depois dela não tem mais nada. A efetividade está ligada à finalidade, a meta está ligada aos objetivos, que são intermediários. Então eu estou usando a palavra objetivo aqui no significado de finalidade, ou seja, o objetivo final. Bom, o município. A vida acontece nos municípios. Eu juro que eu procurei o autor da frase, achei um tanto. Esses tempos pós-verdade, pós-moderno, pós-mentira, contemporâneos dos fakes, é muito difícil você obter a fonte de uma frase que não está em algum trabalho acadêmico. Mas é isso, a vida acontece nos municípios. Em um trabalho no DR, eu fui usuário da política pública de transporte intermunicipal fretado por 9 anos seguidos, rodando 5.000 quilômetros por mês. É claro que eu tive problema com o DR. É claro que num momento ou outro o veículo contratado foi parado na rodovia para questionar algum documento, alguma coisa. Vocês estão vindo de onde? Estão indo para onde? E aí eu, uma vez, numa das defesas, eu precisei descrever a seguinte. Eu não estou num transporte intermunicipal, porque na placa da divisa dos municípios, quando eu atravesso ela, eu já começo uma nova viagem intramunicipal. Eu estou vindo de 2 viagens intramunicipais, senhor. Não tem como o senhor me aplicar uma multa por uma coisa que eu não fiz. Porque até uma formiga que atravessa a rodovia e passa pela placa, uma hora a patinha de trás está em Conselheiro Lafayette e a da frente está em Congonhas. E entre a patinha de trás e a da frente não tem município nenhum. Não há o vácuo. Por isso que eu digo, a vida acontece nos municípios. Eu sou do estado hoje, sou municipalista, fui de município de interior do estado, de Conselheiro Lafayette, e digo o seguinte, o estado e a união são ficções. E não são menores por serem ficções, são administrações. É necessário administrar em conjunto os recursos comuns. Um rio que atravessa 2 municípios faz nascer a figura do estado para administrar de forma coletiva um recurso. Então, quando o município tem essas atribuições, observa aqui que eu grifei, legislar, administração tributária, organização territorial, distritos e ordenamento territorial, e os mais intensos, organizar e prestar diretamente ao subregime de concessão permissão os serviços públicos de interesse local, o que passa da fronteira. Se tiver um rio atravessando 2 municípios e tiver uma navegação, é atribuição do Estado. Mas pode ser feito em conjunto, em convênio. Então, quando eu falo em administração, tem que ficar de olho, o controle tem que ficar de olho nas finalidades daquilo que está sendo controlado, é porque daqui vai nascer a necessidade de controle. Porque há risco do município não alcançar essas finalidades da sua competência.
Os dois outros itens enormes aqui fala serviços públicos de interesse local, mas retira dois itens aqui que também são serviços públicos de interesse local: educação e saúde, e o patrimônio histórico e cultural. Esses três são feitos em parceria com legislações da União e dos estados. Então o município, a vida acontece nos municípios, mas não sozinho. A administração é coletiva. O controle vai ter que observar isso. Então, para falar sobre implantação de uma controladoria interna efetiva, é necessário saber onde eu estou. É nisso que estamos. Estamos em um município, estamos numa federação de entes que inclui o Estado e a União. Tem legislações que se atravessam, tem legislações nacionais que impactam direto no município, decretos federais, e às vezes o setor de controle interno come mosca nisso aí. Existem decretos federais da Secretaria de Tesouro Nacional que se aplicam aos municípios explicitamente. Ele já abre só, incube ao Estado, União e municípios. Não precisa de nem interpretação. Muita atenção com isso. Aí, quando eu chego no controle interno dos municípios, aí a gente começa a ver o alvo do controle interno. O controle interno também é uma organização. Ela também vai ter que fazer PODC do controle interno. Então, quando eu olho o controle interno como uma organização, não descolada do município, porque ela tem que se alinhar aos objetivos e finalidades do município, mas integrada e harmonizada. Esse texto que eu trouxe aqui, obviamente, não é para ser lido aqui, mas como eu sei que vocês vão receber os slides, esse texto é uma invenção da minha parte. Existe um projeto de lei, o PL 295, que vai alterar e revogar a Lei 4.320. Aí eu fiz um exercício de futurologia e me imaginei no futuro com a lei publicada e escrevi isso aqui. Que é assim que a gente faz prevenção de risco. Você imagina o futuro, faz de conta que já aconteceu e começa a trabalhar. Não é tão simples. Levou algumas horas até compilar o texto inteiro e traduzir para uma linguagem que não fosse muito jurídica e técnica. Bom, se esse projeto de lei passar pelos riscos de não ser aprovado, ele está dizendo que o controle interno tem, só aqui são 6, eu vou passar a próxima tela, tem mais. Atribuições: proteger patrimônio, vou ler só os verbos: proteger, promover, estimular, suprimir controles. Foi o que o Márcio falou sobre a necessidade de olhar também o que sobra, o que está atrapalhando. Suprimir, consolidar, simplificar, flexibilizar ou integrar controles. Mitigar risco, apoiar as práticas administrativas. Aí acabou? Não. A lista de finalidades do controle interno na nova legislação continua. Orientar, assessorar, prestar informações. Essas três últimas é meio que novidade de estarem escritas, mas o controle interno sempre teve essa função. Porque no planejar, organizar, dirigir e controlar, onde que eu estou mesmo? Eu sou do controle interno. Onde que eu estou? Estou no controlar. Eu faço parte da administração. Nós fazemos parte da administração. Nós somos a administração. Conforme o palestrante de ontem falou sobre aquela questão do Freud, né? De que eu tendo a fazer um alinhamento melhor com o espelho, nós somos a administração. Então, eu estou me sentindo muito bem alinhado aqui com vocês. Passar 4 anos no município, depois de estar 12 no estado, foi uma experiência fantástica, porque eu já sabia da teoria de que o município é dinâmico demais, que os recursos são escassos demais, que as demandas são grandes demais, mas mergulhar por 4 anos e vivenciar o dia a dia foi fantástico e desafiador, porque se no estado, com a sua característica necessária de fazer grandes projetos, porque o estado de Minas Gerais tem um tamanho complexo que exige grandes projetos, um projeto rápido elaborar um manual de tomada de conta especial, por exemplo, nós levamos 2 anos e meio, porque a gente foi criterioso, porque outros entes iriam ler aquele manual. É necessário, os 2 anos e meio. O manual de controle do município me foi demandado para o mês seguinte da minha entrada. Eu entrei em 25 de janeiro, no final de fevereiro havia uma demanda de que o manual de controle estivesse pronto. E com qualidade, com adequação e suficiência. Então, o ritmo é bacana demais.
eu trouxe a experiência de volta para o Estado. Agora o pessoal fica um pouco incomodado comigo, eu estou sempre empurrando. Eu estou sempre evitando que alguém me empurre, porque a ideia é essa, é ser mais ágil. Eu sou analista de sistemas e pesquisador da área de computação, né? Não é nas horas vagas, essa foi a minha profissão a vida toda. Iniciei na automação industrial, fazendo robotização de linha de produção de minério. Detalhe que não existia computador na época, nós fabricávamos o computador numa pia de água quente. Acredita? Numa pia de água quente, a gente colocava percloreto de ferro dentro da pia, abria a torneira de água fervendo e queimava a placa de cobre para sair o circuito, depois ia para a furadeira, furava cada um dos pinos, se tiver algum técnico eletrônico que sabe do que eu estou falando, depois a gente soldava os componentes, isso porque o engenheiro já tinha feito um projeto do computador antes. Soldava os componentes, levava para a mesa, testava, funcionou, coloca lá na usina. Quase pegava fogo na usina, volta para a prancheta, volta, passa para a pia de água quente. É muito bacana isso, porque agora eu cheguei à conclusão de que todos nós, igual o Márcio falou, estamos trabalhando o tempo todo com o cérebro em risco e o tempo todo em controle. Nós estamos sempre fazendo a automação do nosso controle. Você abre o chuveiro, se for aquecedor solar, então, você sabe que se você abrir demais, você se queima. E aí você vai controlando. Um pouco da fria, um pouco da fria. Opa, queimou demais, abriu a fria, esfriou demais. Aquilo é o controle. Controle em malha fechada, o seu cérebro já pega a temperatura, já aciona. A recomendação de auditoria é a hora em que o controle interno aciona a gestão para voltar à normalidade. Então, controle a gente já faz o tempo todo. Então, essas são as atribuições que estão previstas de chegar pela Lei 4.320, que já tem atribuições para o controle interno nela. Ampliou consideravelmente. Mas, como eu falei sobre simplificação sem perda da essência, foi possível também deixar para vocês nesse slide, que vocês vão receber, o mesmo trabalho, o mesmo exercício feito com o que já existe, não com o futuro. Isso é o que já existe, a Constituição da República, a Constituição do Estado e a lei orgânica de vocês. Tarefa para casa. Vasculhem a lei orgânica e encontrem lá o capítulo do controle, ou, se não tiver um capítulo específico, por onde estão espalhadas as normas do controle. Consolidem, enviem para a Câmara e pelo menos vire um capítulo de controle. Eu sinto falta dos contratos terem um capítulo do controle e sinto falta das leis terem um capítulo do controle. É necessário destacar, não podemos mais deixar que o controle seja por via de interpretação. Tá? Nessa parte técnica aí é necessário fazer isso. Então, fazendo um consolidado do capítulo de controle do que tem na Constituição da República do Estado e em algumas leis orgânicas, eu estou oferecendo para vocês esse resumo. Deu 6 artigos no máximo. Eu só pus 2 aqui. O que abre dizendo que a finalidade é a fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial, como sempre. E aqui as finalidades, o sistema de controle interno com as finalidades. Não mudou nada do que a gente já conhece. Mas essas são as finalidades. Nós ainda estamos com o símbolo do alvo aqui, ó. Agora, como a palestra que eu vim falar para vocês fala sobre enfrentar desafios e obter melhores resultados, ou seja, 2 antepostos, dificuldades e melhores resultados, antepostos, aí nós vamos falar agora de que desafios, que dificuldades. Bom, uma vez que você já tem uma visão de onde quer chegar, qual finalidade que o controle interno municipal tem dentro das finalidades previstas no município, agora você pode estabelecer um mapa estratégico da sua controladoria. Esse formato aqui é um formato que você encontra na internet, pronto, feito em planilhas, você apaga o que está lá e coloca o outro na mesma caixinha. É uma técnica muito consolidada de escrever mapa estratégico. Mais uma vez eu volto a frisar, a repetição é uma ideia mnemônica. Mantenha a adequação e a suficiência para que a essência seja mantida. Você pode usar modelos prontos, trocar Ctrl+C, Ctrl+V. Só cuidado para não tirar a essência do que é. Então, aqui num planejamento estratégico feito com base nas atribuições, isso aqui é para ler em casa, mas eu só vou colocar aqui, ó, objetivos de apoio, que são os intermediários, objetivos finalistas da controladoria, e aqui tem uma parte política, o prefeito pediu para acrescentar aqui um projeto de sala de controle, que ele queria que fosse uma sala industrial,
por influência talvez da minha presença lá, ele conhecia do assunto também. Eu quero igual a sala de controle industrial, tudo sob controle numa sala só. Então, isso aqui não é fechado. A visão de futuro e a missão. Quer dizer, textos curtos que dão uma direção, dão um norte. Bom, tem o objetivo. O que é a empreitada? A empreitada é quando você vai reunir recursos, pessoas, estruturas e metodologias para alcançar aquele resultado. Esse desenho é derivado de um que vocês vão ver muito na literatura, que é uma estrela, são 5 pontas. Na mesma linha de não perder a essência, a ponta tecnologia que vocês vão ver na literatura, eu considerei aqui em estruturas. A conta bancária do município está aqui em estrutura financeira, o edifício está ali. Então as pessoas utilizam estruturas para realizar processos. E esses processos que consomem estruturas e são pilotados por pessoas, só tem como objetivo alcançar a finalidade que foi planejada. Planejar, isso aqui é o O. Ao fazer a organização da sua empreitada, você está na letra O do PODC. Bom, esse desenho vai nos acompanhar por um bom tempo aqui, porque é uma orientação de como implantar uma controladoria efetiva. Para ser efetiva, você tem que ter em mente isso aí o tempo todo e identificar quando uma inadequação ou uma insuficiência ocorrer, em qual desses 3 elementos ela ocorreu, para você fazer um plano de ação que aponte para a causa correta. Porque muitas vezes o grande problema é identificar a causa, para você atacar a causa. Então, eu ofereço aqui que são 3 áreas que podem estar impactando nas suas finalidades, nos seus objetivos. A área pessoas, a área estrutura e a área processos. Dentro dos processos, eu acumulei as palavras, nós acumulamos aqui metodologia, técnicas, a tecnologia da informação, enquanto hardware está aqui, os computadores estão aqui, os softwares também estão aqui, mas o algoritmo de inteligência artificial está aqui. Os algoritmos, o modus de fazer, o modus operandi, ele é processo. Em outro tema de gestão do tempo que nós trabalhamos, a gente traduz a palavra processo para eventos. E aqui, como aparece pela primeira vez a palavra processo alinhada nesse triângulo, o triângulo ali é o triângulo da organização. O alvo é o planejamento, o triângulo é a organização. A direção da organização será feita dentro de processos. E o controle? Na próxima tela nós vamos ver o seguinte, que se processos são eventos, eu abro um pequeno parênteses para dizer para vocês, da outra fala sobre o tempo. Tudo é um evento. Isso não é uma simplificação apenas filosófica. Isso é uma constatação científica de que nós vivemos um grande evento da vida que consome as nossas 24 horas diárias, a gente goste ou não disto, é inexorável que o tempo se consuma, e desde já eu agradeço a vocês por estar hoje aqui, dedicando parte desse tempo precioso que cada um tem neste evento. E que cada um de vocês está também gerenciando um evento. Se tudo é um evento, a gente conseguiria chegar naquela premissa da filosofia de achar o princípio das coisas. E aí eu dominaria. Se você domina os eventos, gente, e isso é muito poderoso, você vai encontrar oposições. Foram 4 anos difíceis, de desafios na prefeitura, no município. Mas, ao concentrar tudo em dominar os eventos, houve um foco de uma controladoria efetiva de dominar o processo. Aqui não está voltando, mas não precisa não, porque eu já me preveni ao risco do aparelho não voltar e repeti em todas as telas o triângulo ali. Foi sem querer, tá, gente? Mas eu sempre gosto de deixar a imagem, porque eu não gosto de voltar, e coincidentemente não está voltando. E é uma previsão, um risco que não estava no radar, mas que me dei bem, né? Então, quando eu falo de que processo são eventos, e digo, é muito arriscado dizer isso, mas a escola de planejamento em que eu atuo junto com os colegas, a Homo Sapiens, é uma escola de Rio Acima,
internacionalmente reconhecidas, sabiam? Existe uma escola de Rio Acima, e aqui eu não estou falando de patrocínio, porque na verdade há uma incorporação pessoal minha com aquela escola. Tenho levado muitos recursos para o serviço público dos pensamentos que eu adquiri durante a formação na escola Homo Sapiens. Tudo é um evento. E se você domina o DNA do evento, implica que você estaria dominando o resultado dos eventos. E olha como que de fato é simples. Tanto que eles patentearam porque era simples, tão simples que pode ser facilmente copiado também. Mas todo evento só possui 4 princípios: o tempo, a natureza do evento, então o tempo, o evento, o espaço onde ele acontece e as pessoas envolvidas. Esse 4º princípio, pessoas, se desdobra em pilotos e públicos. Vocês escolheram a posição do poste que está na rua, em frente à casa de vocês? Nem precisa responder, porque eu sei que não. Mas alguém decidiu. Aquele evento de fincar um poste no passeio em frente à sua casa não teve sua participação? Como assim? É tão importante, porque a distância de 2 postes, se passar de 30 metros, vai dar um buraco de sombra. E às vezes seu filho está estudando à noite, às vezes você está estudando no horário noturno. Olha como que um evento de decidir onde um poste estará no meio do seu passeio, em frente à sua casa, impacta na sua vida e você não faz parte desse evento? Como assim? Então, ao dizer que todo é um evento e que o evento é composto de tempo, espaço, pessoas e natureza do próprio evento, nós estamos dizendo que é preciso que a gente retome a pilotagem dos eventos que impactam nas nossas vidas. E isso também é gestão de risco, porque você vai colocar no radar riscos que você não tinha observado se você começar a raciocinar por eventos. Essa palavra evento não é uma novidade na nossa área de computação, porque existe uma programação orientada a eventos, em que a gente olha para o usuário e pensa assim, uma hora ele vai clicar onde não deve. Ele vai bater na tecla de espaço na hora que está pedindo para ele teclar Enter. Então a gente analisa o software por eventos. São os melhores softwares fabricados. Todas as grandes produtoras de software do mundo utilizam a programação orientada a objetos e eventos. Bom, seguindo do processo, nós temos a estrutura. Estrutura nesse layout de organização são os recursos na forma de bens móveis, imóveis, tangíveis, intangíveis, financeiros. Todos os recursos que as pessoas vão usar para executar os eventos ou os processos estão aqui. Normativo essencial para controladoria efetiva, gente. O normativo essencial, constitucional, composição de staff no organograma. Na nossa agenda está lá, falar sobre a posição do controle interno, posição de staff, nós vamos ter um slide mais para frente sobre isso. Outro item da estrutura do controle interno, software de escritório, software livre, convênio ou suporte próprio, acesso à internet, parece que não precisa de falar isso, mas precisamos. Salas de reuniões para oitivas para cumprimento da lei de proteção de dados, mais ainda a partir de agosto. Sala separada, você não pode receber um servidor que está dando uma oitiva de processo administrativo disciplinar no meio do corredor, ou com portas abertas, ou dividindo espaço com outros setores. Tem que ser sigiloso. Então, o controle interno precisa dessa estrutura para ser efetivo. E olha que essa lista aqui, a lista é essencial. Eu tirei isso aqui de lista de mais de 270 itens. Esses são os essenciais. Aí o município que não tiver muito recurso pode fazer horário de agendamento. Olha, nós vamos usar o auditório existe. Outra filosofia da nossa escola Homo Sapiens é o seguinte: bom é o que temos. Bom é o que temos. O que nós temos? Então, nós propomos um planejamento estratégico diferente da maioria dos cientistas da administração, um pouco diferente. É natural vindo o PDCA, né? Vamos planejar, organizar. Não estamos propondo essa sequência. Nós estamos propondo que você mergulhe no que tem, depois você vá para o planejamento. Gente, nós temos que parar de planejar com o que não temos. A não ser que o projeto que você esteja fazendo seja para obter. Mas se o projeto é implantar uma controladoria, a primeira coisa seria o que temos. Eu já disse que onde estamos é importante. Agora sim, o que temos e o que dá para fazer desses itens que temos para alcançar a efetividade. Então não temos desculpa. Para aquele item da efetividade que você ainda não está alcançando,
Você não tem justificativa para não estar buscando, porque já tem os recursos. Então, mapear o que temos e dizer, com isso que temos, alcançamos esse item, esse item, esse item, esse item. Deu 10 itens de 270. Ótimo, não tínhamos nem ele ainda. Entenderam o que eu quero dizer? Implantar uma controladoria é pegar o que temos e pôr para agir. Colocar em funcionamento. Colocar a lenha na caldeira, a lenha que tem. Porque o fogo vai estar aceso. Você não pode ficar com o fogo apagado com uma pilha de lenha e falar assim, não temos lenha suficiente. Vai morrer de frio, né? Enquanto você põe aquela lenha para queimar, deve chegar um outro caminhão de lenha, amigo. Existe o risco positivo. A gente só usa risco para negativo, né? Risco também é evento. Só para mostrar para vocês como é que essa filosofia do evento, centralizada no evento, é poderosa, para você resolver questões de entendimento de outras coisas do controle interno. Se tudo é um evento, e se o evento ele pode ser mapeado, então eu deduzo que riscos, na verdade, é um evento que vai entrar no conjunto dos eventos que você está promovendo para atrapalhar o seu objetivo. Ele vai chegar e não vai contribuir, ele vai prejudicar. Mas existem eventos que acontecem também, né, gente? Igual o evento de eu ter colocado o slide com os triângulos repetidos, que me ajudou. Havia um risco, esse é o que a gente chama de risco positivo. O risco positivo, ele existe, mas quando nós estamos tratando de gestão de risco na administração pública, a gente já pressupõe que estamos falando dos riscos negativos. Mas tenham em mente que quando se fala em riscos em sentido amplo, na literatura inclusive, na academia, você vai estar falando de eventos que entram e mudam os seus objetivos. De vez em quando você pode ter alguém que ganhou na Mega Sena, é um evento de risco que muda os objetivos. A pessoa queria comprar um apartamento no bairro A, e agora o objetivo dela foi mudar, que dó, né? Ela vai comprar no bairro B, muito melhor que o bairro A. Então, o evento, risco é um evento. Olha, tudo é um evento, há compromisso, inclusive riscos. Os outros palestrantes que definiram outros conceitos de risco não estão diferentes nem errados. É que quando você olha macro, quando você olha de uma posição mais acima, você entende que o risco ele entra num conjunto de conceito mais amplo. Só isso. Porque o risco também pode ser medido por impacto e probabilidade. Aí nós temos o conceito de risco é igual impacto vezes a probabilidade. Eu tenho um terceiro elemento de risco que é muito útil na nossa vida. Risco, a gente popularmente chama de ameaça. A palestra de risco vai ser hoje à tarde, eu vou adiantar essa frase aqui, porque o próximo slide implica nela. Risco também pode ser visto como ameaça. Popularmente a gente fala assim, você corre risco de ser atropelado, viu, menino? Normalmente quando a gente fala popularmente em risco, a gente se refere à ameaça. Olha, tem risco de buraco nessa rua. Não ande quando estiver chovendo. Risco de buraco, eu estou mencionando a ameaça. Mas a fórmula matemática do risco, ela diz o seguinte, além da opção impacto vezes probabilidade, nós temos ameaça vezes a vulnerabilidade. Porque se você está de muleta e ainda vai atravessar a rua, concordo que o risco aumentou consideravelmente. Se você for calcular, nem precisa calcular, já sabendo que vai ser maior, não é? Por quê? Porque uma vulnerabilidade entrou na conta. Então, a ameaça, ela aproveita uma vulnerabilidade. Se eu estou com a minha imunidade baixa, se eu estou me alimentando mal, se eu não estou fazendo atividade física, a gripe vai ser diferente para mim, para pior, porque a ameaça está sendo multiplicada pela minha vulnerabilidade. Então, ameaças são externas, vulnerabilidades são internas. Então, controladores internos, fiquem de olho nas vulnerabilidades do controle interno. Porque o prefeito, os gestores, secretários municipais, os administradores da Câmara estão de olho nas vulnerabilidades do órgão, do ente federativo. O controle interno tem que ficar de olho nas suas vulnerabilidades, porque é dever dele, um dos deveres do controle interno é ajudar, assessorar o gestor, o chefe do poder, a identificar as suas vulnerabilidades. Então, nós temos que saber identificar as nossas. E aí a fórmula não para aí, graças a Deus. Porque depois que você multiplica a ameaça pela vulnerabilidade, o número que se obtém com isso fica altíssimo. Mas se eu estou de muleta, estou atravessando uma rua sem semáforo, fora da faixa. Mas nessa rua passa pouco carro. E eles vêm devagar, porque tem um quebra-mola lá antes do lugar que eu estou atravessando.
Isso chama contramedida. Alguém já analisou o risco, já foi lá, já atuou, fez o ciclo de risco inteiro, que vocês vão ver comigo à tarde, fez o ciclo inteiro de gestão de risco e colocou um quebra-mola. Então nós vamos dar uma amenizada no cálculo, colocando no denominador, para quem gosta da matemática, colocando embaixo, divide. Então ameaça 5, vulnerabilidade 3, temos 15 até agora, nível alto de risco. O quebra-mola eu vou pontuar ele em 5, pronto, o risco caiu para 3. Então as contramedidas têm função de entrar nessa equação e diminuir o cálculo anterior do risco sem elas. Então temos um conceito aqui para finalizar essa etapa. Quando a contramedida é 0, quando o controle é 0, o risco é infinito. Joga nessa equação que eu passei para vocês. Quando o risco é 0, não pode nem dividir na calculadora, ela dá um tanto de 9 lá e pifa. Quando a gestão de risco é 0, quando o controle é 0, a ameaça vezes a vulnerabilidade se divide por 0 e fica muito maior. Então, largar uma nota de R$100 na rua e ir embora, qual que é o grau de risco dela não estar lá quando você voltar? Máximo, seja esse número qual for. Porque não há controle nenhum. Você abandonou todos os controles sobre a sua nota de 100 ao largá-la no chão. Controle 0, risco máximo. Bom, a estrutura é um ponto importante. Os processos são os eventos que a gente já falou, mas no processo, as ferramentas para implantar uma controladoria, aquela estrutura anterior, eu não me detive lá, vocês vão ter o slide, eu dei um grifado em software livre. Gente, faz um parênteses rapidinho. Estamos sem recursos, estamos passando por dificuldades, os recursos sempre foram limitados. Inovação. Existe um site chamado softwarepublico.gov.br. Existem vários sites com vários softwares. Chama o pessoal de TI de vocês. Eu sou da área de TI, então eu posso falar. Às vezes a área de TI não é a mais inovadora. Nós também, como seres humanos, às vezes alcançamos um patamar de controle e de inovação e nos estabelecemos ali até que alguém demande. Demanda o pessoal de TI de vocês. Não importa se eles são formados na universidade tio Bill Gates, eles precisam tratar o princípio da eficiência no setor público. O Windows não é mais o único sistema operacional que existe no planeta. O Microsoft Office não é mais o único sistema de escritório que existe no planeta. E o princípio da eficiência diz que, igualada à adequação, a Lei 866, ela tem a essência no artigo 3º. E isso se aplica à TI também. Então, por favor, chama o pessoal do TI para conversar e fala o seguinte: você já testou o Linux? A pergunta não deve ser por que sim vamos usar software livre nas prefeituras. A pergunta agora é por que não? Por que não? A lei, a Constituição nos exige fazer essa pergunta. Mesmo que você chegue na conclusão, eu não estou generalizando, mas nós economizamos 12 bilhões, eu disse bilhões, num intervalo de 7 anos, só em uma Secretaria de Estado, por causa dessa pergunta. Por que não? Quando a Secretaria de Estado de Educação me colocou lá para coordenar um projeto de informatização de 4.000 escolas, eu julguei a pergunta. Eu queria só a resposta, porque eu não queria impor nada, não é do nosso feitio dessa área. E aí, ninguém respondeu. Eu disse, então vai ser sim. Se ninguém tem por que não, então a resposta é sim. E aí fomos para o desafio, encontrar empresas que atendem e tudo mais. 12 bilhões em 7 anos. E sabe por que desse número? Porque o sistema que nós colocamos lá, além de não precisar ficar pagando as atualizações eternas, a gente vai lá, faz download, instala, e não precisa o técnico ir na sua máquina, não. O link de download já ficou lá, e se você precisar de ajuda, é aí que você vai na sua máquina. Você mesmo atualiza seu sistema, não tem que pagar, não tem que fazer de tal pregão. Todo aquele gasto, nós estimamos em 12 bilhões em 7 anos. Menos licitações, menos pregão, menos gastos, menos atualização, menos retreinamento, pensem nisso. Porque aquele menuzinho que fica mudando de lado, aí lança a versão 9, 10, 11, só porque o imprimir passou a ser julgar para a impressora. Vamos voltar para a escola. Como é que imprime? Clica onde? Clica no arquivo imprimir. Não é lá mais não. Agora é no editar, mandar para a impressora. Pelo amor de Deus. Nós não temos recursos para ficar gastando com essas redundâncias. Então fiquem atentos nesse slide da estrutura que eu passei para vocês. A dica máxima
de implantação do controle interno. Se o controle interno puxa essa bandeira no município, você já pode chegar para o prefeito assim: ô prefeito, nós estamos levantando um projeto em que a fonte para os recursos para o senhor aumentar o orçamento da controladoria está lá na TI. Mas quando a gente implementar algo que dê resultado, nós queremos uma fatia. Dá uma negociada. Política é negócio. Tá? Eu estou dando para vocês moedas de troca. Então, nos processos, os eventos, ações executadas, vocês vão usar mapa de processos. Eu entrei nessa parte do software porque não precisa comprar software mapa de processos. Tá? Não precisa. Existem alguns que dão uma amostra grátis, depois que você gosta dele, tem que pagar, mas existem alguns que você só vai ter que pagar se você quiser um recurso super, ultra avançado que ele tem, que nós não precisamos. E as empresas estão satisfeitas com você usar, sabe por quê? Você vai divulgar para eles, você já está pagando. Não se acanhem, nós já estamos pagando. Quando você usou o YouTube de graça, você achou que estava de graça mesmo, né? Não, vocês pagaram com o tempo de vida, com o recurso mais precioso que nós temos. Tá? Então, usar o software livre, não se acanhem. Se ele é livre até um certo ponto e depois você vai ter que pagar por um recurso que você não precisa de usar. E a empresa está ciente disso. Eu sou desenvolvedor de sistemas livres, de alguns dos sistemas, e estou satisfeito de apenas poder retribuir de volta à sociedade tudo que eu tive da educação pública desde que eu estudo, escola pública. Então, há retribuições sim. Bom, se os processos precisam ser controlados, tem um mapa de processos. Naquele triângulo, a vértice do processo, ele é bem extenso, porque é ali que a coisa acontece. O processo de controle interno tem que ser mapeado, você tem que fazer o mapa da auditoria. A atividade de auditoria é uma das principais atividades de controle interno, não é a única. E é uma metodologia. Você pode fiscalizar usando métodos de auditoria, você pode investigar usando método de auditoria, você pode avaliar, que é o principal, a essência da auditoria é a avaliação. Auditar é avaliar. Então, confrontar critérios normativos com a situação real é a essência da auditoria. Pronto, acabou o curso de auditoria. Você estabelece alguns critérios que você quer seguir, vai para campo, colhe evidências do que você encontrou, compara as evidências com os critérios, com as leis, normas, técnicas que você escolheu e escreve as suas constatações. Acabou a auditoria. O capítulo de execução termina ali. Mas você tem que mapear esse processo de controle interno. Eu não falei que tem mais de 270 itens que a lei vai falando, que o controle interno tem que fazer? Vamos mapear para você deixar a controladoria efetiva. Os processos dela têm que estar mapeados para que, no caso de troca de pessoal, o novato que chegar vai só para me dar um mapa de processo aí que eu vou estudá-lo, para saber como que vocês fazem. Isso adianta um tanto e reduz o risco de rotatividade. Então, o mapa de processo de auditoria tem vários desenhos, esse é um deles, mas planejamento, execução e relatório estarão em todos. Esse é o mapa que eu desenhei para um estudo, e aqui eu tenho desde o programa de auditoria, que aqui eu friso para vocês. O programa de auditoria vocês já têm pronto, pelo menos o essencial. Na lei orgânica do Tribunal de Contas, tem uma série de requisitos dos municípios que, quando eu cheguei no município para ser controlador, é óbvio que eu cheguei para o setor contábil e falei assim, tem uma série de demandas, tem uma lista infindável com datas, com prazos aqui. Eu disse, não, ok, tudo é evento. Tudo é evento com tempo. Aí eu pensei, bom, deixa eu simplificar na minha cabeça. Quais desses eventos são de controle? Esse. Aí eu trouxe para mim e falei assim, está liberado você. O principal evento que eu peguei para mim foi aquela lista do plano da prestação de contas anual. Gente, aquilo é uma mão na roda. Adiantou meu planejamento inteiro. Eu estava acabando de chegar, eu não ia inventar moda. Já temos muita coisa para fazer para inventar mais, né? Não precisa de inventar não, segue o essencial. E o que está lá? O que está lá é o que está na Constituição do Tribunal de Contas, a prestação de contas, o PCA lá. O que está lá? Avaliar a eficácia e eficiência da gestão orçamentária patrimonial. É a mesma coisa, não tem novidade ali. Só que ali o tribunal está te dando uma sequência de prestação de contas alinhadíssima com a Constituição. Então não precisamos inventar o nosso objetivo, a nossa meta, o trabalho de auditoria, o programa de auditoria que você deve empreender a cada mês, a cada bimestre, a cada semestre e quadrimestre, que são os períodos de relatório, são aqueles. Não se distraia, não se perca da estrada. São aqueles, e eles não são do Tribunal de Contas, não.
eles são da Constituição da República. Eles fazem parte daquele mesmo normativo que eu mostrei no início. Só que ali está organizado com prazos e datas, com as exigências constitucionais que o Tribunal de Contas tem que fazer o controle externo dele naqueles prazos, naquelas datas. Então você já vai fazendo, já vai seguindo o programa de auditoria, cria os planos específicos, ó, vou auditar o convênio número tal, vou auditar a licitação, 3 licitações, e vai dar uma opinião final aqui. Agora, o principal que eu tenho para mostrar para vocês do processo de auditoria é isso aqui. Esse quadro, ele mostra que se você vai avaliar a eficiência, os outros palestrantes anteriores falaram sobre eficiência, eficácia, efetividade, equidade. Na hora que a gente coloca isso no mapa de processo, isso aqui chama mapa de processo, da administração de empresas e traduzida para a área pública, você começa com um plano. Eu não comecei com um alvo aqui, está aqui, ó, compromisso, objetivos definidos, finalidade. Assim que você reúne os insumos, pessoas, estruturas e processos, você começa a trabalhar. Esses insumos são para executar a ação que vão gerar um produto. Então, nesse grupo aqui do meio está a execução. Planejou, executou e entregou. Olha que interessante. Você vai fechar todos os conceitos num quadro só. Se você está medindo produto dividido por quanto custou, você está falando de eficiência. Se você está pegando produto com base em o que eu queria e o que eu obtive, é meta, é eficácia. Se você só está olhando o preço dos insumos, é economicidade. Se você está olhando o que você queria com o que você obteve, é efetividade. E assunto encerrado. Não tem que reinventar conceitos, modo, nada não. Você vai avaliar efetividade segundo esse conceito de mapa de processo. Bom, então fechamos aqui o triângulo da organização, que você deve ter para implementar a controladoria efetiva, a posição do controle interno na organização institucional, recomendada pelos organismos institucionais internacionais, é que ela seja em staff. Eu não tenho uma tradução, não. Muitos traduzem para assessoria. Eu não gosto disso, porque não é só assessoria. É consultoria, é controle, é gestão, é governança. Então, a posição de staff no organograma, ela fica aqui. Por que isso, gente? Porque o setor máximo de controle interno do município não é chefe das secretarias, dos secretários municipais. Ele não é hierarquicamente, ele não é o superior hierárquico. E, no entanto, ele também não é subordinado. Então, muito cuidado para que, se no município de vocês, a estrutura atual do organograma está colocando uma diretoria de controle interno debaixo de uma secretaria. Não estou dizendo que não funcione, mas lá na frente isso pode dar um problema de abrangência e de conflito de competência, porque ao fazer uma recomendação para a Secretaria de Saúde, você está emanando a sua recomendação a partir de uma diretoria. Isso tem uma anomalia de competência, de fronteiras de competência. É só por isso, tecnicamente. As pessoas olham o controle interno que sempre está lá em cima, né? Não é querer estar lá em cima, é porque o controle interno na terceira linha de defesa, ele está lá para isso. Ele não pode se envolver com os outros 2 processos, porque já tem gente fazendo. Ele tem que estar lá junto do prefeito, a posição da assessoria. E a diferença de linha para staff? As secretarias estão em linha, as superintendências estão em linha, as diretorias estão em linha. O prefeito está lá no topo da hierarquia e cada linha vai descendo. Esse é o modelo que está adotado na nossa burocracia administrativa. A diferença é que o assessor não tem poder de decidir. Ele recomenda que a gestão execute algumas ações e um plano de ação, mas ele não está impondo. O controle interno não tem esse poder de decisão. Por isso que ele é staff. E por isso que ele não é linha, porque se ele for linha, tem alguém debaixo dele que vai ter que obedecê-lo. E não existe essa subordinação com nenhuma unidade da prefeitura, nem da Câmara. Bom, quanto à independência do controle, eu trouxe para vocês apenas alguns elementos, porque os outros palestrantes também já mencionaram cada um deles sobre a importância. Eu vou só frisar aqui que a subordinação direta com o chefe do poder e que a autonomia é o controle interno que planeja, organiza, dirige e controla a sua área em terceira linha de defesa. Nenhuma outra unidade faz isso. Okay? E vocês devem rastrear a prefeitura e o município para saber se existe alguma atribuição do controle interno que ainda está de resquício na Secretaria de Fazenda, de resquício na Procuradoria. Converse, sente e fala assim, olha, a Constituição está aqui, isso aqui é meu. Isso aqui não é meu não, tá? Isso aqui eu acho que é de outro setor. Essa organizada é necessária para você
cair, mergulhar nas suas atribuições reais e essenciais. Capacitação permanente, metodologia e processo de trabalho formalmente definidos, né, que eu falei do mapa de processo. Profissional habilitado para a auditoria da administração. Gente, o que nós estamos auditando? É a medicina? É a engenharia do prédio? Nós estamos auditando a contabilidade? Não. Estamos auditando a administração. Então, o que vocês precisam é um profissional habilitado para a administração. E a necessidade de concurso público é para isso. É para que você tenha um profissional permanente, porque o controle interno não é um programa, igual um convênio que tem data para acabar. Controle interno é permanente, logo só pode ser exercido por servidor público efetivo. Isso não é opcional e não é uma interpretação, isso já é consolidado. Correto? Então, a conexão com a governança eu já falei, que é sobre a posição do staff. O controle interno, a gestão de risco e a governança comparativa fazem parte da administração, porque o PODC, lá estamos nós, no controle, fazendo parte, sendo membro integrado. Então, falar em integração com a governança, eu até não gosto dessa expressão, porque parece que eu estou desintegrado. Não, eu estou integrado, talvez eu não estou considerando a integração, mas que estamos integrados, de fato estamos, ok? Voltei no primeiro slide para mostrar para vocês que planejar, organizar, dirigir e controlar não é o ciclo PDCA, porque não é cíclico. Porque ao controlar, você está trabalhando de novo o planejamento. Então, você controla o planejamento, você controla a organização, você controla os processos de direção. E você controla o próprio controle, em terceira linha. Os outros controles estão sendo controlados pela controladoria do município, pela controladoria geral. E é isso, e não tenham medo de simplificar o complexo, desde que mantenha a suficiência e a adequação. Você mantenha a essência. E aqui, volto a frisar e termino com aquela frase que diz o seguinte: o presidente da portaria é o porteiro, o presidente da copa é o copeiro, o presidente da cozinha é o cozinheiro. O controle interno está espalhado por toda a estrutura da prefeitura e da Câmara. Não é obrigação do controle interno, em terceira linha de defesa, cuidar de todos os controles. É um trabalho integrado e conjunto. O próprio organograma que diz, você vai ser supervisor, o prefeito nomeia um supervisor de uma área de saúde. Ele está pondo alguém para controlar a área de supervisão da atenção básica. Aquele cargo de autoridade é para controle. Então, vocês podem dizer o seguinte: nós temos equipe de controle, sim, todos os secretários são a minha equipe. Entenderam? Não se percam isso. Não é uma subordinação, porque staff não subordina. Beleza? A essência, a adequação e a quantitativo, a suficiência. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. E se algum contato que vocês quiserem fazer conosco, os recursos do software livre estarão à disposição de vocês. Tá? No nosso site da CGE e no meu e-mail, todos os recursos gratuitos que eu tive acesso, eu gostaria de compartilhar com todos vocês.